Boa noite, está no ar o Jornal Xamã. Abrimos esta edição com a notícia do primeiro homicídio na Terra. Movido pela raiva de ter suas ofertas rejeitadas por Deus, Caim assassinou brutalmente o seu próprio irmão. São lágrimas de um casal angustiado pela perda de um filho obediente e temente a Deus. Abel foi morto pelo próprio irmão quando na tarde de hoje fazia seus trabalhos diários no campo, como de costume. Caim, o mais velho, se levantou em ardente fúria contra o próprio irmão e o matou. Os santos anjos testemunharam que Caim foi movido pela raiva de ter suas ofertas rejeitadas por Deus, enquanto via o Altíssimo receber agradavelmente as ofertas sacrificiais do seu irmão mais novo. O que eu fiz de errado? Porque só o presente do meu irmão tem valor! Abel trouxe dos primogênitos de seu rebanho como Deus tinha ordenado, e com um coração cheio de fé no Messias, agradou a Deus. Contudo, Caim, o assassino, trouxe suas ofertas perante o Senhor com murmuração e infidelidade no coração, em referência ao sacrifício prometido. Não estava disposto a seguir estritamente o plano de obediência e procurar um cordeiro a fim de oferecê-lo com os seus frutos da terra. Com desprezo, tomou somente dos frutos da terra e desrespeitou as demandas de Deus. Ao ver sua pecaminosa oferta sendo rejeitada, se enfureceu contra Abel e Deus e então decidiu tirar a vida do próprio irmão. Me responde! Perda de tempo! Se você se importa com alguém, com certeza não é comigo. Deus o inquiriu a respeito de seu irmão e Caim proferiu uma culposa falsidade, dizendo que não sabia onde este se encontrava. Quando Deus informou a Caim que sabia a respeito de seu pecado e que estava informado de todos os seus atos, mesmo dos seus pensamentos e seu coração, ainda assim, Caim manteve a sua resposta mentirosa. Foi quando então Caim ouviu as jamais vistas consequências do seu mal. Deus fez cair maldição sobre Caim e a terra sobre a qual o sangue inocente tinha sido derramado. Foi também condenado a não colher dos frutos da terra enquanto lavrasse e a viver fugitivo e errante pela terra. A maldição sobre a terra após o pecado de Adão é até então sentida levemente, mas agora há uma dupla maldição repousando sobre ela e certamente as consequências serão trágicas para toda a humanidade. Caim e Abel representam as duas classes de homens que encherão a terra, os justos e os ímpios, os crentes e os incrédulos, até o advento do Salvador prometido, cabendo a cada um escolher entre a obediência à palavra de Deus e a rebeldia. E para nos ajudar a compreender melhor este fato, recebemos em nossos estúdios Mauro Nhapanga, ele que é um fiel servo do Senhor. Boa noite, Mauro. Obrigado por aceitar o nosso convite e vamos direto às questões para poder entender melhor a tristeza que é a sua terra neste momento. Qual é a explicação possível para estimar que o mundo está a contemplar agora? Bom, muito obrigado pelo convite e também mandar algumas saudações a quem estão aí em casa a nos assistir. E de fato estamos de luto, como vemos aí o céu e a terra hoje lamentam, pranteiam e choram, pois o mal instaurou-se de uma vez muito abrangente aqui nesta terra. Vemos aí o inimigo atacando a filha de Adão e Eva, nesse caso na morte de Abel. Então vemos aí um irmão matando seu próprio irmão, que é muito triste. Isso não começou de uma forma repentina, mas foi algo paulatinamente que acabou crescendo até chegar a esse nível. Então vemos aí que Caim foi um homem que pouco a pouco ele mostrou ter uma vida de rebeldia para com o nosso Deus, de incredulidade. E o que destoava da vida de Abel. Abel era um homem obediente, era um homem que exercia fé. Eles cresceram na mesma família,
com os mesmos princípios, com os mesmos ditames, eles ouviram as mesmas histórias, aquilo que Deus, que o pai, nesse caso Adão, mostrava a ele como era o jardim do Éden, como tudo aconteceu, e ainda assim vemos aí uma diferença, um escolheu um caminho diferente do outro. Bom, vemos aí que Caim, mesmo sabendo de quais eram os ditames de Deus para poder oferecer uma oferta a Deus para a remissão dos pecados, ainda assim ele escolheu uma forma diferente, não daquela forma como Deus mostrou que devia ser, mas escolheu um caminho diferente. Mas significava rejeitar o Salvador prometido. Exatamente. Então, essa forma que ele escolheu, rejeitava sim, porque a forma como Deus colocou mostrava que deveria haver remissão, mostrava que deveria haver derramamento de sangue. Então, esse sangue que mostrava, nesse caso, o sangue do Messias que viria para poder redimir esta terra. Ele não escolheu essa forma, ele mostrou-se uma pessoa autossuficiente, como se não quisesse fazer parte desse, digamos, desse acordo para com Deus, de Deus trazer um homem para poder morrer por nós aqui nesta terra. Significa isto que praticamente Caim recusava o Salvador que foi prometido por Deus. Exatamente. Ele, dando frutas ou legumes fora daquilo que Deus mandava, estava a mostrar a sua rebeldia para com os ditames de Deus, para com a forma de remissão de pecados que Deus havia colocado. Agora, há uma preocupação que com certeza abrange muita gente. Será este mesmo o fim de Abel? Não mais poderá ser visto? Bom, o nosso desejo é que não, tanto é que não somente o nosso desejo, mas também de acordo com o plano que Deus colocou, nosso amigo, nosso irmão, nosso filho Abel, ele está morto. É muito triste, mas é apenas uma ferida. Um dia essa ferida irá sarar e Deus irá restaurar a vida de Abel, assim como nós esperamos. Tanto é que a remissão desses pecados é para devolver uma vida eterna ao homem, uma vida sem fim, para nós possamos viver em toda a eternidade, pois esse é o plano de Deus. Vemos na sua explanação que há esperança de algum dia revermos Abel. Mas quanto a Caim, será que não existia nenhuma outra forma possível de Deus resgatá-lo, de trazer a sua luz, de trazê-lo a sua comunhão como devia ser? Não existia nenhuma outra forma de Deus buscar uma comunhão com Caim, a não ser condená-lo a este mal que infelizmente é uma consequência da escolha de Caim? Bom, Deus sempre mostrou-se pronto para poder ajudar a Caim, não somente Caim, mas qualquer um de nós. Tanto é que quando Adão e Eva pecaram, foi Deus quem aproximou e chamou por Adão. Também quando Caim ofereceu uma oferta indevida, foi Deus quem aproximou e perguntou: por que tu te iras? O que se passa contigo? Não foi Caim quem procurou a Deus. Então Deus mostra seu interesse para poder resgatar o homem. E essa foi a melhor forma que Deus encontrou para poder mostrar a Caim que ele está a andar num caminho errado. Pois vemos aí que Deus disse a Adão e Eva que no dia que comessem do fruto que Deus mandou que não pudessem comer, eles iriam morrer. Mas não morreram naquele dia. Naquele dia morreu um outro animal, que foi usado aquelas peles desse animal para fazer vestes. Deus usou isso para poder vestir Adão e Eva. Então, assim também aconteceu com Caim. Mas posto isso, qual poderá ser o fim de Caim? Bom, é praticamente impossível prever o fim de Caim, porque assim como Deus deu o livre-arbítrio para Caim, deu também para cada um de nós. O fim de Caim depende muito mais dele. Deus deixou todas as diretrizes para que ele possa ser salvo, para que ele possa escolher nesse caso. Então, tudo mais vai depender dele, da sua própria escolha. O que significa que Caim tem o poder de decidir qual poderá ser o destino, o próprio destino? Exatamente. De que forma ele poderá decidir o próprio destino? Bom, escolhendo e seguir aquilo que ele acha ser certo. Por exemplo, aqui ele mostrou que achava ser mais certo dar frutas ao invés de dar um animal. Então, mas não foi isso que Deus pediu. Então, ele achou na sua própria concepção, por algum motivo, que seria melhor desobedecer a Deus e seguir os seus próprios ditames. Então, isso é que vai mostrando qual será a minha direção, qual será o meu fim, as minhas ações hoje ditam o meu futuro. Então, isso quer dizer que Caim tem ainda como voltar e fazer as ofertas, assim como Deus ordenou que fizesse. Bom, Caim ele ainda está vivo, Deus ainda está aberto para poder recebê-lo de volta, desde que ele arrependa-se dos seus pecados e faça tudo segundo os ditames de Deus. Agora nós vemos aí Abel e Caim representando as futuras gerações que poderão encher a terra.
A questão que se levanta é, será que no futuro essa incredulidade ou a credulidade no Salvador prometido poderá se manifestar apenas nas ofertas, através das ofertas ou dos sacrifícios? Ou existem outras formas possíveis de manifestar essa aceitação a este Salvador prometido por Deus? Bom, muito boa questão e muito importante, pois foi ela que dividiu as águas, foi o divisor de águas entre Abel e Caim para as suas próprias escolhas. Bom, claramente que não é unicamente essa forma, nós vimos a forma, claramente que quando a Eva não foi escolher um Salvador ou não, mas sim escolher obedecer a Deus ou não. Assim como também aconteceu com Caim e Abel, escolher obedecer a Deus ou não, mediante o Messias, porque agora já entrou o pecado no mundo. E assim sendo, nós precisamos de um Salvador, que é o que Caim não reconhecia. Não é apenas dessa forma que nós podemos mostrar a nossa crença em um Salvador, em um Messias, mas é através do nosso estilo de vida. Como é que nós comemos, como é que nós bebemos, como é que nós conversamos, quais são as nossas diversões, o que nós temos feito dia após dia. Isso mostra em quem nós acreditamos. Se nós acreditamos no Messias, porque não é só falar, mas é também estar de acordo com aquilo que nós falamos. Vemos aí que Caim, ele nesse caso quase que obedecia a Deus em tudo. Vemos aí. E Deus pediu um altar, ele trouxe um altar. Deus pediu uma oferta, ele trouxe uma oferta. Deus pediu, mas vemos aí que nessa oferta que ele trouxe, não cumpria todos os ditames que Deus havia colocado, não cumpria todas essas características. Deus pediu uma oferta de um animal, mas ele não trouxe um animal, trouxe apenas frutas. Então isso não é o que Deus pediu. Nós vemos aí que para as futuras gerações, como também para nós nos dias de hoje, ainda mais vendo que cada vez mais que forem passar gerações mais próximas do Messias nós estaremos. Então nós temos que prestar muita atenção, nós temos que seguir as diretrizes de Deus sem deixar uma de fora. Caim fez quase tudo certo, mas por causa de uma coisa, ele entrou num caminho super errado, acabou matando um homem, seu próprio irmão ainda por cima. Mas então nós temos que procurar seguir praticamente aquilo que Deus diz. Nós não podemos aumentar ou procurar acrescentar ou diminuir alguma coisa daquilo que Deus nos fala. Nós temos que seguir aquilo que Deus diz, pois Ele sabe o que é melhor para nós. E seguindo, nós seremos muito mais felizes e seremos abençoados por Ele. Então, Ele está pronto para poder nos dar tudo aquilo que prometeu. Um mundo novo, um mundo cheio fora desse pecado. Mas tudo depende de cada um de nós. Deus já nos escolheu. Falta a cada um de nós procurar aceitar essa escolha que Deus fez. Agora, nós vimos aí, Mauro, que a humanidade terá, com certeza, muitos desafios pela frente, por conta do pecado. E traz aqui uma visão de que os homens deverão escolher tudo quanto fizerem, se obedecerão a Deus ou não. Agora, a questão que se levanta é, até que ponto as futuras gerações, as que foram representadas por Caim, poderão ter influência sobre os fiéis? Bom, influência todo mundo tem um para com o outro. Agora, o que vai depender é se eu aceitar essa influência ou não. Até porque o melhor é procurar estar sempre cercado de boas influências. Então, o melhor é sempre esse. Porque se nós formos já nos colocar em mais influências, nós seremos mal influenciados para fazer coisas erradas. Então, é muito mais fácil fazer algo errado se estivermos cercados de má influência. Então, é necessário que nós possamos nos afastar das más influências e nos colocarmos sempre nas boas influências que nos levam para os caminhos de Deus. Então, é muito perigoso ficarmos próximos de pessoas que carregam uma energia não muito boa, que fazem coisas não boas, que procuram sempre procurar confusão e não fazer aquilo que Deus nos manda. Mas nós precisamos estar sóbrios, precisamos de um ambiente sóbrio, equilibrado, que manifeste a atmosfera dos céus. Muito obrigado, Mauro, por aceitar o nosso convite e participar do nosso programa. Esperamos recebê-los muito mais vezes. Muito obrigado pelo convite e até a próxima. Até a próxima, obrigado. Embora haja enorme separação entre o reino dos céus e a terra, o Messias prometido é e sempre será o único meio de salvação para a raça humana. Por isso, guardemos nele a nossa fé, sejamos fiéis à palavra de Deus e certamente veremos a face do nosso Criador. Desta forma encerramos o nosso programa de hoje e até a próxima.